não há a menor dúvida que o teletransporte vai acontecer e vai existir. Você vai entrar numa maquininha, desaparecer e aparecer lá. Entre o carro de hoje e o teletransporte, tem o drone, que vai ter mil elaborações extremamente interessantes. Que porra é essa? Eu tenho falado muito de mudança de paradigma. Eu estou convencido mesmo que tudo que a gente está fazendo no mundo, todas as atividades humanas, pessoais, de grupos e coletivos, de governos, de realidade, do processo civilizatório, estão passando por uma profunda mudança de paradigma. Eu tenho falado muito isso. Porra, afinal da conta, que porra é essa de mudança de paradigma? O que é isso? E eu peguei um exemplo aqui que eu queria colocar para vocês, que é o seguinte: a Suíça dominava de uma forma fantástica a relojoaria do mundo. Olha só o que era um relógio suíço. Ninguém era capaz de fazer um relógio como esse, fazer as peças todas, as máquinas. Olha o que era para fazer um relógio de precisão suíça. Ninguém chegava perto do relógio. Isso aí aconteceu uma coisa muito louca. O Japão, no fim dos anos 40, levou 2 bombas atômicas pela proa. Os Estados Unidos já soltou bomba atômica em cima de 2 cidades japonesas. Destruiu o Japão em todos os sentidos. Aí o Japão começou a se recuperar nos anos 50, tal, aí depois os Estados Unidos foi lá ajudar a recuperar. Essa lógica da guerra. A guerra aumenta o PIB, porque gasta dinheiro com bomba, com arma, com navio, com avião, com caralho a quatro. E depois gasta dinheiro na recuperação daquilo que foi destruído e tal. Mas o Japão estava nessa de se reconstruir e se reinventar. Tinha que se reinventar. Nada funcionava mais no Japão. E eles começaram a entrar para o eletrônico. E descobriram que era possível fazer um relógio eletrônico. Um relógio não era nem digital, era eletrônico, era transistor. Um relógio que fazia a mesma coisa que os relógios suíços, que eram extremamente complicados, fazia aquilo com uma simplicidade incrível, com uma precisão muito maior que a precisão que essa mecânica tinha, e a preços muito mais baratos. E olha só onde foi parar o relógio de precisão. Que maluquice que é. Vou pegar uma loucura aqui de ponta mesmo aqui. Olha aqui o que é isso aqui. Então é um reloginho digital que recebe telefone, fala pelo WhatsApp, usa o Messenger, o SMS, tem tudo isso funcionando dentro do relógio. Olha o que é por dentro um reloginho desses que você mesmo monta. Olha só o que é. Pecinha de cima, uma plaquinha, 2 plaquinhas, 3 plaquinhas, 4 plaquinhas, 5 plaquinhas. Tchau. Meia dúzia de coisas faz um relógio que faz 200 coisas a mais do que o relógio suíço fazia e custa quase nada. Qual era o paradigma da relojoaria suíça? O paradigma deles é mecânica de precisão. O negócio da Suíça não era medir o tempo, era a mecânica de precisão. E não conseguiu imaginar que podia se medir o tempo de um jeito melhor do que com a mecânica de precisão. Na real, o futuro é muito mais simples do que o passado. O passado é que é uma encrenca. O futuro está muito mais fácil de digerir. O problema de não conseguir digerir é você querer manter o passado funcionando do jeito que estava. E isso é que está dando ruim. A outra forma de olhar para o século XXI é interromper essa lógica, porque não vai ter mais emprego do jeito que emprego foi pensado. Ou seja, o desemprego ele é uma questão absolutamente inerente à lógica do século XXI. As máquinas vão começar a fazer coisas de um jeito muito mais barato, de um jeito muito mais simples, de um jeito muito melhor, e as pessoas não vão ter emprego. Então não é pensando como garantir emprego para todo mundo que a classe política tem que pensar, mas como que as pessoas vão poder ter dignidade e ter uma vida decente. Isso sim tinha que ser objeto da discussão política, sair da lógica do emprego e entrar numa lógica de distribuição de renda universal. A renda de cidadania universal é a única saída para esse momento de turbulência que nós estamos. Ou seja, o governo garante a todo cidadão que nasce o mínimo de dignidade para poder sobreviver, se quiser trabalhar, se puder trabalhar, se tiver trabalho. E se não quiser trabalhar por preguiça, ou seja lá pelo aquilo que for, a pessoa tem garantida um mínimo de dignidade de vida e está com a sua vida tranquila, e a partir disso começar a repensar como é que se reorganiza a economia do século XXI, baseado em outros parâmetros que não tem porra nenhuma a ver com o século XX, porque não vai dar para o século XX se manter vivo. Não vai dar, ponto.
Um dos exemplos mais interessantes para entender isso é o drone. O drone é uma coisa muito louca. Do nada aparece um bicho que voa e que anda para trás, para cima, para baixo, dá cambalhota, faz o que você quiser e fica completamente estável no ar, parado, numa mobilidade que só os pernilongos, as moscas e os beija-flores têm. O drone está começando a chegar nessa maestria de voo. Um drone que sai da sua mão, faz a selfie e volta para sua mão, você pega e enfia no bolso, ele já existe. Já estão entregando pizza nos Estados Unidos com drone. Isso aqui é um protótipo de uma coisa. Olha o tipo de voo que vai ser capaz de fazer e como você vai poder se locomover no meio das árvores, no meio dos lugares. Aqui, ó, o que vai poder acontecer com ela. Aí você dobra a porra do drone, enfia no porta-mala do carro e vai embora. Mas aí tem um treco mais louco ainda, são as impressoras 3D. As impressoras 3D vão mudar a vida de todo mundo, já está acontecendo, isso é real, isso não é nem futuro, isso já está rolando. Você vai ter em casa uma impressora que consegue imprimir um garfo que você precisa, a tampa da panela que quebrou e não sei o que, você não vai comprar, você imprime dentro de casa. Ela não precisa vir da fábrica, chegar no lugar, entendeu? Ah, descobriram um negócio novo, você baixa um aplicativo, bota na tua impressora 3D, a impressora 3D te fabrica um treco que você precisa na cozinha. Do mesmo jeito que acontece com a música, que não precisa mais do CD, que você clica e recebe a música, você vai poder ter panela de pressão, as coisas, clica, faz a pecinha. Só que essa tecnologia vai chegar cada vez mais na lógica da sua casa e da lógica de que a impressora é a grande chave das mudanças e é a coisa mais anticapitalista que existe. Pois se você quer ir numa festa, você escolhe a roupa que você vai usar, aperta um botão, quando você toma banho, a impressora imprime a tua roupa. Se você não gostar do modelo XYZ, você inventa teu próprio modelo, vai ter um software, um aplicativo que resolve isso para você. Olha, isso daqui é no que eles se basearam para começar a pensar como é que vai fazer o tecido. A inspiração é a aranha. A máquina vai pegar plástico líquido, um plástico especial, e vai fazendo os fios e vai soltando e vai tecendo. Eles estão aprendendo com a aranha como é que faz um tecido 3D. Funciona exatamente assim uma impressora 3D. Tum, 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 os braços mecânicos vão fazendo lá. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que desce, vê se não se esquece. A coisa mais subversiva que tem ao capitalismo selvagem é a própria tecnologia que está sendo desenvolvida, que constrói uma lógica de que você pode fazer você mesmo em casa coisas extremamente sofisticadas, coisas que antes precisava de uma indústria enorme. Nem Marx pensou nisso, porque Marx viveu uma época onde a apropriação dos meios de produção eram coisas elaboradíssimas e impossíveis. A ideia da apropriação eram máquinas extremamente pesadas, caríssimas, impossíveis de ter. Mas o século XXI vem vindo com um mundo muito mais fácil de digerir do que o mundo do século XX. O que não tem solução é o século XX. O que não tem solução é o mundo industrial. O que não tem solução é o capitalismo selvagem ou não selvagem. O dinheiro regendo todas as coisas. O que não tem solução é a economia baseada nas bolsas de valores e não baseada na felicidade do ser humano. A solução, na verdade, é substituir o Ministério da Fazenda pelo Ministério da Felicidade. O dinheiro a favor da construção da possibilidade da felicidade do ser humano, que era, no fundo, o único valor que interessa para todo mundo é esse. O dinheiro tem que estar a serviço da felicidade e não ser um problema que cria desigualdade. A lógica da economia do século XX é uma lógica que cria desigualdade de uma forma perene. O único jeito da seguridade social, do jeito que ela foi pensada durante o século XX todo, mesmo os governos mais progressistas que fizeram, vão ter que começar a fazer experiências de outra natureza. As moedas alternativas, moedas que pensam em função das lógicas de quarteirão e não das lógicas nacionais e internacionais. Isso aí é o estrebuchar do velho mundo. Não há nada que possa levar a uma vitória do Trump, do Temer, no sentido de uma coisa mais longa. O processo que vem vindo aí é um processo de evolução, de uma nova consciência, de uma nova forma de olhar para tudo isso, que vai construir a possibilidade de um mundo que garante a existência do século como um todo. Ou seja, daqui 100 anos ainda vamos estar nesse planeta. E no fim do milênio também, no ano 3000.
2000. É isso que nós temos que pensar, que as coisas estão indo por um rumo extremamente interessante, que esse mundo aí todo de maluquice, essa doideira absurda que está acontecendo é simplesmente uma zona de turbulência da passagem de uma coisa para outra, com muita gente que não está entendendo porra nenhuma e falando um monte de merda.